Galera, beleza? Seguinte, bem-vindos novamente no canal. Finalmente arrumei essa luz, puta que pariu. E vamos aqui falar sobre a grande vitória de Clube Atlético Mineiro contra o Del Valle. Foi uma partida que de veras o Atlético Mineiro mostrou ímpeto e mostrou que de fato queria vencer, entendeu? Foi melhor no jogo em 80% do jogo. Eu acho que deu uma descarrilhada ali pelo segundo tempo, principalmente com aquele vacilo do Everton, aquela soltada de bola no meio do gol lá. Eu esqueci o nome do cara que fez o gol, mas hoje eu vou mostrar pra vocês. Mas no final deu tudo certo, o bem venceu. O Atlético Mineiro vai à final, vai pegar o Lanús ou a Universidade de Chile. E, cara, eu tô feliz, eu sou um mineirinho, não sei se eu tenho sotaque, não torço pro Atlético Mineiro, obviamente, mas fico muito feliz pelo Atlético Mineiro passar pra final, tanto por ele ser um time de Minas e tanto também por ser um time brasileiro. Mas se a gente for pegar o contexto total do que foi o jogo, foi o Atlético martelando desde o primeiro minuto, o Independiente Del Valle em algum ponto até conseguindo meio que entender ali o que o Atlético queria fazer e tentando de alguma forma persuadir, não, como diria uma palavra melhor dizendo, contraver contra esse jogo do Atlético, entendeu? E só que isso não durou muito tempo. O Atlético obviamente estava sendo melhor, estava criando as melhores chances. E numa jogada assim esquisitíssima, que teve, porra, jogador se enroscando, chute, defesa, bola sobrando no meio do gol, quase saindo e não saindo. Aí o nosso querido Guilherme Arana foi oportunista, tava lá na hora certa, no lugar certo e fez o 1-0 para o Atlético Mineiro. Aí depois, 6 minutos depois, basicamente 7 minutos depois, o Dudu simplesmente que jogou uma barbaridade nessa partida. O Dudu jogou muito, muito, muito mesmo. Ele foi o motorzinho, foi o cara que chamou a responsa, era o cara que driblava, que deu... Ele deu pelo menos umas 3 assistências, assim, eu falo 3 assistências no sentido, tipo, se os caras tivessem feito o gol, contaria como assistência do Dudu. Dudu jogou muito, muito mesmo, foi um ponto fora da curva desse jogo. O Independente do Vale não conseguia acompanhar o ritmo do Dudu, ele dava um sprint muito foda, ele tinha uma velocidade muito foda, cara, ele foi completíssimo, ele foi, pra mim na minha percepção e do que eu analisei o jogo, o melhor jogador da partida, apesar de novamente não ter feito gol, só ter dado uma assistência aí, ele ainda, no meu ponto de vista, ele deu 2 assistências no caso, né, tá computando aqui pra ele, 2 assistências. Eu não lembro dele ter dado assistência no primeiro gol, mas ok, ele deu 2 assistências. No meu ponto de vista, ele foi o melhor jogador da partida, porque ele foi o destoante, ele desafogou o Atlético, ele ali com meio que uma espécie de dupla ali, trabalhando muito bem com o Guilherme Arana, cara, foi o ponto fora da curva. O Atlético Mineiro em si, no total, ele jogou muito bem, tirando o erro do Everson, mas eu acho que aquilo não define o que foi a partida, porque ele não foi tão exigido assim, não teve o Independente Del Valle não chegou tanto ao gol, não, na verdade chegou pouquíssimas vezes, eu acho que teve 2 ou 3 chegadas no gol e uma foi esse vacilo aí do Everson no caso. E foi um jogo controlado de certa forma. O Atlético Mineiro, por incrível que pareça, não estava nervoso. Era um time que estava bem consciente do que queria, do que tinha, do que queria fazer e do que conseguiu fazer. E isso foi muito bom de ver. Foi um bom jogo. O Independente Del Valle também não foi um bicho morto, não foi uma carninha assada, né, como diria nosso querido Mauro César, mas ele, tipo assim, deu um certo trabalhinho, pô, tentou segurar o jogo de alguma forma, porque obviamente é um time competente, não à toa chegou na semifinal, mas o Atlético Mineiro tem um time melhor, jogou melhor e
com o Sampaoli, pelo menos, a gente vê realmente uma mudança de personalidade, uma mudança de postura, um Atlético Mineiro, pelo menos nessa Sul-Americana, pelo menos nessa partida e nas partidas que eu tenho acompanhado do Atlético Mineiro recentemente, a gente vê que o Atlético Mineiro é um time muito mais aguerrido, um time que realmente busca o resultado e não simplesmente não é aquele time morto que muitas das vezes era o time do Cuca, entendeu? E depois disso ainda tivemos o vacilo, né, do Everson, que espalmou, mas também foi aquela questão daquele chute forte, aquele chute que não dá para você encaixar de uma forma extremamente segura, e os jogadores também deixaram esse Spinelli aqui de um jeito totalmente desmarcado, ou seja, o cara simplesmente chegou livre, fez o gol. Aí depois tivemos a redenção de Menino Hulk, que jogou pouco, se não me engano, ele jogou tipo uns 20 minutos, não jogou, na realidade não jogou pouco, mas eu falo tipo assim, o Hulk vem numa crescente de minutagem ultimamente, ele vinha numa fase bem ruim, mas agora ele volta a marcar gol de bola parada, pelo menos, eu não lembro se é só no Brasileiro ou nas competições no geral, mas ele volta a marcar um gol, se emocionou, se ajoelhou, agradeceu e por aí vai. Aí tiveram alguns cartõezinhos, substituições e basicamente o jogo se condicionou a isto. O Atlético Mineiro conseguiu o resultado que precisava. No jogo da ida tinha empatado por 1 a 0, empatado por 1 a 0, empatado ficado no 1 a 1, aliás com pênalti sim bem mandracão. O Atlético Mineiro no geral da partida foi melhor. Não foi bem melhor, mas foi melhor. Conseguiu se impor mais, conseguiu ser um time que agredia mais, um time que realmente mostrava que queria e precisava buscar o resultado e foi agraciado aí por toda a sua qualidade, todo o seu ímpeto com esses 3 gols. Então, não tenho muito o que falar, entendeu? Foi um bom jogo, foi um jogo onde o Atlético Mineiro foi extremamente competente e mereceu agora estar na final. Eventualmente ir para a final e agora vai enfrentar Lanús ou Universidade de Chile, a Laú, e Universidade de Chile, não, a Universidade de Chile, que tem a Católica também, a de Chile, aquela lá que teve aquele BO absurdo com o Independiente lá. E antes de finalizar o vídeo, porque eu não queria que o vídeo ficasse tão curto, queria mostrar para vocês este uniformito aqui de... Cara, por algum motivo eu achei esse uniforme muito bonito. Vou tentar sim, encontrá-lo para compra. Provavelmente não sei se eu vou achar. Não sei, a gente tem que ver isso aí. Mas, cara, por algum motivo eu achei muito bonito, cara. Ele é muito diferente. Ele não é convencional. Ele não é aquela coisa clichêzaça. Não é vermelho, não é azul. Ele é rosa, tá ligado? Ele é rosa. Rosa pra caralho, entendeu? E aquele rosa choque, podemos dizer assim. E eu achei bonito. Eu vou ver se eu consigo achar pra comprar. Se aqui não vai ser uma facada absurda, provavelmente vai ser, porque obviamente não é um bagulho de extremo fácil acesso, principalmente no Brasil. Mas é isso, gente. Agradeço a todos vocês por estarem me acompanhando. E novamente, merecidíssima classificação do Atlético Mineiro. Fez por onde. Espero que meu Verdão, por favor, Palmeiras, me faça feliz uma vez na vida. Na verdade, mais uma vez, né? E classifique-se. E o Atlético Mineiro foi bem, venceu, merecido, está na final. Eu acho que chegando agora nessa final agora, ele provavelmente é o favorito por toda a questão de elenco, investimento, mas obviamente vamos ter 2 outros times bem competentes do outro lado, porque obviamente eles chegaram na final não por sorte, mas por competência. Mas eu ainda acho que o Atlético Mineiro tem esse quê a mais e provavelmente não, talvez seja, eu acho, uns 70% de chance de ser aí, conquistar esse título inédito e vir a ser o campeão da Copa Sul-Americana. Mas é basicamente isso, um vídeo mais curto, não foi um jogo com tantas nuances, não foi um jogo com polêmicas, não foi uma partida assim que, meu Deus do céu, aconteceu algo extremamente
pegado, que, meu Deus, precise-se de muita análise. Não foi isso, uma boa partida, merecida a classificação do Atlético Mineiro. Tô até sendo redundante aqui, prolixo, mas é isso. Agradeço a todos vocês, continuem nos acompanhando e valeu, falou, é nóis, e os vejo quarta e quinta-feira. Valeu, fui.